Salve pessoal, aqui é o Thiago Lacerda da Patrono. Hoje eu tô aqui para um vídeo diferente. Para quem tem acompanhado aqui no canal, tem rolado todo santo dia, onde eu destrincho o martirológio romano, todos os santos prescritos pela Santa Igreja naquele dia. Mas hoje o vídeo é diferente, hoje eu vou fazer um react. Apareceu para mim um vídeo do pastor Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia, falando sobre os santos. Então, o título já chama de Católicos são idólatras, sim, eu te mostro. Imagino que ele esteja falando ou sobre os santos, ou sobre Nossa Senhora, ou sobre tudo isso junto. Então vamos ver juntos esse vídeo, vamos ver no que é que dá. E eu vou assistir, ele tem, se eu não me engano, uns 30 minutos, eu vou botar ele um pouquinho mais rápido pra gente não ficar tanto tempo aqui, tá? Eu vou botar ele no 1,5, vamos lá. E aí, se tu já tiver interessado, obviamente, deixa o teu like, te inscreve no canal se tu não conhece. Depois desse vídeo, vai ver o Todo Santo Dia, que tem bastante conteúdo, faz mais ou menos um mês quase. Uns 20 e poucos dias que eu tô fazendo isso, tá funcionando, tá bem legal. E acho que vai te ajudar muito na tua vida de fé. Vamos lá, vamos trocar a tela aqui. E eu vou dar um play pra vocês. Vamos lá. Gente, vem dizer isso aqui não é adoração. Eu quero um católico, comente aqui, vai ser católico. Faça um vídeo de resposta. Não tem, eu não pauto todos os canais católicos do Brasil. Já que os católicos tudo não pode ver sem me responder. Eu quero que vocês me façam um vídeo de resposta. Recebam esses views aí pra vocês. Qual é a diferença prática e funcional de latim? Tá falando de mim aí, ó. Pra fazer um vídeo de resposta. Vamos ver. Olha só, pessoal, antes de tudo, eu não sou teólogo, tá? Não sou, eu sou um entusiasta da vida dos santos, sou católico, então não pretendo entrar aqui em pontos, sei lá, muito profundos. Teologia muito profunda não é isso que eu faço. Inclusive indico pessoas, alguns amigos, inclusive, como o Luca, o Alan, que falam muito bem sobre determinados assuntos. Certamente com eles vocês vão ter muito mais estudo, formação aprofundada. Eu sou só um católico ordinário, um paroquiano de aldeia, mas acredito que eu consiga minimamente reagir aqui a algumas coisas. Vamos ver como isso vai ser. E Bedulia, me diga, qual é a diferença entre a honra e a veneração dada a Nossa Senhora e a Deus? Porque eu intercedo, eu concedo louvor, eu concedo honra, eu concedo graça, eu estabeleço, eu dou oração, aceito no coração, me prostro diante, trato como instrumento de redenção. Me diga qual é a diferença prática e funcional de adorar a Deus e de venerar Nossa Senhora. Lhe digo, não existe. É a mesma coisa, porque Maria é um... Ali ele já errou alguma coisa, eu dou louvor. E vamos ver onde ele, se ele vai usar alguma referência, alguma coisa, mas normalmente os protestantes que eu já vi criticando, acho que até um debate, se eu não me engano, com o padre José no Inteligência Limitada, talvez, José Eduardo, eles entram numa coisa de, mas eu já vi um vídeo de uma pessoa fazendo não sei o quê, e aí já vou fazer um disclaimer bem importante aqui nesse início, vou até voltar para mim aqui. É bem importante, e os protestantes em geral não conseguem entender isso nesses debates ao menos, tá? Não sei se isso é a realidade dos protestantes, mas nos debates de protestantes, o que cada protestante fala é, é, a, é a sua verdade, de algum modo, é a sua definição. Cada protestante é sua própria igreja. Ou seja, para eles é muito relevante que eles encontrem um católico que faça tal prática. Porque se eu encontro um protestante que faz uma prática, quer dizer que aquele protestante é a sua própria igreja, ele não tem ninguém acima dele para dizer que pode ou não pode. Se alguém acima dele diz que não pode, ele simplesmente pode fundar uma nova igreja, pode trocar de denominação. Para nós católicos, o importante é o que diz a igreja. Então, isso faz uma diferença porque se eu estou fazendo uma prática que não condiz com o que diz a igreja, isso não faz com que o catolicismo seja idólatra de algum modo, faz com que eu esteja praticando de um modo errado. Ou seja, a gente tem um gabarito, a gente tem uma régua. Para os protestantes, o que cada um faz é a verdade daquela fé. Então, acho que é importante dizer isso, porque eu suponho que parte da argumentação passe por isso, tá? Vamos ver o que ele vai mostrar, ou se ele vai só falar, ou se ele vai trazer alguma situação. Cruz católico romano. Eu explico, pastor. A diferença é aquilo que os protestantes não conseguem compreender, porque eles não têm isso. Eles são uma religiosidade moderna, tão nova, que eles não conseguem se adequar ao conceito bíblico de religião.
é a ideia de sacrifício. O culto de adoração a Deus é um culto que estabelece sacrifícios a Deus. A religião cananeia, a religião no meio da qual viviam os patriarcas bíblicos, viviam Abraão e os demais patriarcas, aquela religiosidade cananeia, a religiosidade egípcia, a religiosidade... Eu não sei quem é essa pessoa, se ele é católico. Me parece que ele é um católico respondendo ao Iago Martins, né? Me parece que faz sentido essa diferença, porque aí pros protestantes, louvar a Deus é ir lá e cantar, né? Prestar culto é ir lá cantar, adorar, abraçar, sei lá. E o catolicismo tem essa coisa do sacrifício que tem a ver com o judaísmo até mais ou menos a época de Jesus. E, obviamente, o nosso sacrifício não é mais de animais, né? Mesopotâmia, adorar um Deus era cultuá-lo com sacrifícios. E quando Yahvé se revela a Moisés no Sinai, ele estabelece uma religião, estabelece uma forma de relação com os hebreus, uma forma que será continuada a partir do judaísmo do primeiro templo, que envolvia cultos no templo, liturgia templária e sacrifícios no templo. Sacrifícios cruentos de animais, mortes de animais, mas também sacrifícios incruentos, ofertas do pão da presença. Então, esse conjunto de coisas aqui, pedir a intercessão de Maria, louvar Maria, honrar Maria, dizer que Maria me concedeu uma graça, orar para Maria, aceitar Maria no coração, prostrar-se diante de Maria e tratar Maria como instrumento de redenção, na argumentação do Iago, é uma prova definitiva de que os católicos adoram Maria. A diferença prática e funcional, Iago, é que adorar a Deus é oferecer a ele o verdadeiro sacrifício. É oferecer para ele o ápice do sacrifício. É oferecer para ele o sacrifício de Cristo na cruz. Tudo aqui que faz sentido, vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Isso é adoração. Todo o resto. E também tem aquelas definições que eu fiz, né, de reconhecer em Deus a base da sua vida. Reconhecer Deus como absoluto, fim último da existência, criador. Essa é a diferença prática. Todo o resto, elogiar, louvar, reconhecer as virtudes, se prostrar diante, pode ser louvor, como eu mostrei aqui ontem, tá? Bora conversar sobre idolatria, sobre dulia, hiperdulia e outras coisinhas semelhantes. Essa imagem é bem comum. Se tu pesquisa dulia, hiperdulia, aquela imagem que ele passou ali é uma imagem, eu nem sei qual é a autoria dela, mas no Facebook tá cheio, um negócio bem antigo, eu me lembro do início da minha conversão, talvez, de ver isso no Facebook, assim, lá pelos anos 2009, 2010. Algum tal do Vida da Vida, falando sobre a música que virou meme aqui nesse canal, né? Não existe nada que não passe por ela, tudo que eu tenho, eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Já tocou sua cabecinha já, né? A gente tem conversado muito sobre não existe diferença funcional entre latria, adoração, dulia, hiperdulia, é tudo a mesma coisa dentro da prática católica, e os católicos responderam, ortodoxos também, ortodoxos respondeu, e eu confesso que eu nem foi pra mim, esqueci esse negócio, fui me preocupar com outras coisas. Mas recentemente, esses temas começaram a voltar aqui nas redes sociais, eu achei bom, também vale a pena voltar a esse ponto, porque agora tem pastor por aí dizendo que, né, Maria... Peraí que eu vou ter que diminuir um pouco essa velocidade, que agora que ele começou a falar, ficou muito rápido. Vamos pro 1,5 de novo. Veneração, sim, que católicos não são idólatras, no modo como tratam Maria e tal. Bom, o argumento católico pro ato religioso que é prestado aos santos e a Maria se baseia numa diferenciação entre veneração e adoração. Para os católicos, aqueles servos de Deus, os santos que estão mortos e então estão vivos em Cristo nos céus, eles podem receber um tipo de veneração, enquanto a adoração é válida somente a Deus. Eles nomeiam a veneração de dulia, existe a hiperdulia, que é uma super dulia, uma veneração top, que é dada para Maria, tem a protodulia também, que é dada a São José, marido de Maria, e existe a adoração, que é dada somente a Deus, é a latria. Nenhum católico diz que adora os santos. Nós não damos latria aos santos, não seríamos idólatras, nós damos dulia, que é uma outra coisa. Então, uma coisa importante é que a galera do debate, como fica só na teoria, né? Provavelmente é o caso do Iago Martins, eu não sei, eu não conheço a vida dele, assim, não sei se ele já foi numa igreja católica, enfim, como é que é, qual é a história de fé dele. Mas o pessoal fica só no debate e cada um associa a fé do outro à sua realidade. Então, o que provavelmente muitos protestantes imaginam? Que existe um culto católico, né? Aí um culto, eu estou usando a palavra no sentido protestante mesmo, um culto em que ao invés de cultuar a Deus, se cultuam os santos. Ah, porque tem a missa de São Francisco de Assis, a missa de São José. Quem vai numa missa dessas entende, exceto se for uma missa que nós temos muitos problemas litúrgicos, isso acontece, óbvio, e aí é um problema, como eu falei lá no início, é um problema de quem está praticando aquilo, e se é um padre, né, se é culpa do padre, por exemplo, a responsabilidade dele pela santidade daquelas pessoas, pelo céu daquelas pessoas, pela salvação daquelas pessoas, é gigantesca, tá? Outro assunto, podemos falar disso, ou talvez chamar alguém para falar sobre isso, mas só para que fique claro, quem vai numa missa dessas, uma missa segundo o missal, que realmente é rezada conforme prescreve a Santa Igreja, vê que o santo ali, por mais que seja um dos maiores santos que nós tenhamos, ele é um detalhe naquela missa, né? Uma missa, a liturgia, por exemplo, nós tivemos agora no dia
8, a Imaculada Conceição, a missa, que é uma solenidade, as pessoas vão porque aquele dia é um dia que se deve na missa. Porque nesse ano, por exemplo, caiu numa segunda-feira, é um dia em que, inclusive, muitas paróquias estariam fechadas, que é folga dos padres. Eu não sei se é no Brasil todo, aqui pelo menos no Rio Grande do Sul, nas dioceses e arquidioceses daqui, eu acho que isso é comum, pelo menos. Mas as pessoas vão por aquele motivo, porque é uma missa que celebrará é a festa da Imaculada Conceição. Mas olhando o que é dito na missa, as orações, os atos, tudo é voltado a Deus. Em algumas orações está escrito, a gente usa o nome de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a gente utiliza essa temática na forma de pedir, nas preces. Então, o debate aqui fica muito teórico, porque eles fazem isso, eles fazem aquilo, mas é só tu ir lá na prática e olhar, tipo, uma missa, por exemplo, da Imaculada Conceição é, de algum modo, o ápice da devoção católica a Nossa Senhora sob esse título, Imaculada Conceição. Ou seja, é o maior culto, se a gente for pensar em termos protestantes, a Nossa Senhora. Ora, a diferença para os católicos da latria para a adulia. O catolicismo afirma que no Antigo Testamento a latria acontecia nos sacrifícios a Deus e a idolatria nos sacrifícios aos ídolos. E por isso a adoração aos ídolos é chamada de idolatria, algo que acontecia por meio de alguma entrega sacrificial. Segundo os católicos, então, no Novo Testamento a latria, a adoração, encontra o seu ápice no sacrifício da Eucaristia, quando, segundo eles, Cristo se torna realmente presente em corpo, no pão e no vinho, e é oferecido sacramentalmente ao Pai, não como outro sacrifício, mas como a atualização do mesmo sacrifício de Jesus na cruz. Eles mesmos reconhecem que a adoração também se expressa em oração, louvor e obediência, mas tudo isso é ordenado ao redor da missa como o centro do culto. Católicos vão dizer, por exemplo, que em Provérbios 31:30 a mulher virtuosa tem que ser louvada. Nós somos chamados a honrar os nossos pais. Existem registros bíblicos de pessoas se prostrando, né, como José, como reis, como profetas, em um cenário que não era de adoração. Em nenhum desses casos há o oferecimento de sacrifício, portanto, não seria um caso de latria, seria um caso de dulia, não seria um caso de adoração, seria um caso de veneração. E assim, nós teríamos uma veneração aprovada biblicamente, um mero elogio pelas qualidades da pessoa, que acaba variando de acordo com a honra que essa pessoa merece receber, né? Então tem venerações maiores e menores aí. E aí, no fim das contas... Mas é que aí que tá. O que, na prática, qual é o culto? Eu vou usar a palavra culto para vocês entenderem popularmente o que é, né? Porque me parece que é isso que vem na mentalidade protestante, que há um culto cujo objeto do culto é o santo. O santo, quando ele aparece na missa, ele é um detalhe. Ele está inscrito em algumas questões, mas existe uma liturgia, uma coisa que não tem nas igrejas protestantes, principalmente falando das pentecostais, né? Pentecostais e tal. Se a gente pega as históricas, ainda dá para dizer que algumas têm, outras mais ou menos. Mas é um detalhe. Não é um evento cujo centro é o santo, não. O santo aparece ali, né? A gente fala, santo tal, nos ajude a ter as tuas virtudes para alcançar a Deus, ou para servir melhor a Deus, ou para amar. Sabe? É isso. Inclusive, lá no Instagram, volta e meia eu boto 3 preces para pedir a intercessão dos santos de hoje. E aí, claramente, nessas preces, por exemplo, se vocês forem lá agora, dá para ver. É tipo assim, um santo que foi fundador de uma ordem. Então, a prece que eu sugiro é: santo tal, inspirai-nos ou intercedei por nós para que tenhamos virtudes sei lá, de sonhar os sonhos, consigamos sonhar os sonhos de Deus, empreender os sonhos de Deus. Quer dizer, eu tô vendo uma característica no santo que ele teve em vida, ou ele é uma pessoa histórica que existiu, que ele teve em vida, e que parte disso faz parte das virtudes heróicas dele. Eu tô vendo essa característica e dizendo: olha só, tu que tá aí perto de Deus, tá mais perto que eu, obviamente, porque eu não sequer morri, ou seja, já passou, muitos deles mártires, inclusive. Tu que tá aí, pega esse detalhe aí que em vida tu já conseguiu ser melhor do que eu sou, e pede pra Deus também por mim. Diz assim: olha só, tem um filho teu, Senhor, que tá lá embaixo querendo fazer mais ou menos o que eu consegui fazer pra chegar mais perto de ti, pra te amar melhor. Na prática é isso que acontece.
têm razão nessa divisão? No vídeo de hoje eu quero explicar que não. Na Escritura, nem no Antigo nem no Novo Testamento, a adoração, no caso, a latria, está relacionada exclusivamente à presença de sacrifícios, mas está atrelada também a vários outros elementos que são muito comuns à veneração católica romana. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou o pastor Iago Martins, sou doutorando em teologia, professor de teologia, possuo uma escola online de teologia, onde nós temos cursos de missões, de introdução à teologia, de grego bíblico e uma comunidade de mini cursos na Netflix de teologia, que é o Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Se você tiver interesse em estudar com a gente, vai ter um link aí na descrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Vamos começar então discutindo um pouco sobre como a Escritura trata a adoração em um sentido interior. A adoração não se expressa prioritariamente como algo externo, se expressa prioritariamente como algo interno. Logo, a adoração não aparece principalmente por meio do sacrifício, por meio até da prostração ou essas coisas mais externas. A adoração é, antes de tudo, um tipo de subserviência interior. É uma forma de olhar para elementos da existência e valorizá-los de forma errada. Há textos no Antigo e no Novo Testamento que falam isso. Eu quero que você me acompanhe no texto de Ezequiel, que é o texto do Antigo Testamento que vai estabelecer isso. Vou trazer aqui para vocês um pouco do meu entendimento aqui de idolatria. Eu não sei se tem algo da igreja falando dessa forma, assim, explicitamente sobre isso. É bem provável que tenha, tá? Mas realmente é uma ignorância minha nesse sentido. Mas é um entendimento que eu tive dentro da vida de igreja, da vida católica. Eu sou católico há nem sei que ano a gente tá, uns 15 anos, mais ou menos, 16 anos. E me converti por conta de grupo de jovens na adolescência. E nesse grupo de jovens tinha um momento específico em que se falava de ídolos. E muitas vezes até de forma errada, e talvez por isso que eu tenha de algum modo construído na minha cabeça essa tese, ou ouvido de algum lugar e adotado, não sei, que é o ídolo basicamente, e não tô falando em termos teológicos, eu tô falando popularmente aqui, tá? O nosso coração é como se fosse um altar, né? E o nosso coração ele tem que estar dedicado a Deus. Naquele altar tem que estar Deus. Se eu não tenho Deus ali, sempre vai ter algo, tá? E aí é minha opinião isso, tá? Sempre vai ter algo. Então, não é como se eu pudesse tirar Deus e deixar o altar vazio. O altar nunca vai ficar vazio. Pode ser que eu esteja naquele altar e eu me ame acima de Deus. Eu ame o futebol acima de Deus. Eu ame um ídolo pagão acima de Deus. Eu ame, sei lá, o resultado de uma cartomante no lugar de Deus. Eu ame a minha família no lugar de Deus, que, vejam, a família é uma coisa boa, mas ela não é boa quando ela está no lugar de Deus. Então, nesse sentido, e aí o que o Iago tá falando, para mim, até então, condiz a adoração, ela é uma ação que deve ser feita para Deus. Ela, existe uma inclinação própria nossa, uma inclinação pessoal, individual, interior, que também está relacionada a isso. Eu não sei se dá para dizer que isso por si só é adoração, mas a gente existe um modo de viver a nossa vida, ela é regida por quem está nesse lugar, ou por quais, não é só, eu não posso só adorar, sei lá, o futebol, o meu time. Eu posso adorar o meu time, aí embaixo do meu time eu tenho, sei lá, eu adoro festa, aí embaixo da festa eu adoro ir pra praia, mas Deus está lá no 10º lugar. Existe uma hierarquia de amores, digamos, só que um só é o que realmente deve ser adorado. Os demais, eles devem estar sempre em função de Deus. Mas aí voltando, então, eu acredito que existe sim uma disposição individual, né, interior, que é essa relação. Se o nosso altar do coração tá com outra coisa, né, que não Deus no lugar, a nossa vida toda se organiza em direção àquilo. Então, no final, a ação, ou digamos, se a gente, em última análise, vai fazer de fato uma adoração a um ídolo, e aí, seja qual tipo de ídolo eu tô falando, não necessariamente do que a gente entende hoje de religião, assim, mas uma adoração a um ídolo, antes aquilo tem que estar interior em mim. Aquilo é uma disposição interior que depois se expressa em ação. Eu não sei se dá para dizer, o que o Iago está dizendo é que existe adoração que não tenha sacrifício, que não seja uma ação. Eu não sei se dá para dizer que a adoração não, ela pode não ser uma ação,
Mas, de fato, me parece que existe essa disposição interior que está relacionada ao ato de adorar. Agora, já digo aqui que tanto na mentalidade, no que propõe a Santa Igreja, como na mentalidade de boa parte dos católicos, mesmo daqueles que não entendem o que é dulia, hiperdulia, adoração, mesmo dos que não entendem, não conhecem direito os santos, não tá o santo no lugar de Deus na sua disposição interior, me parece. para 2 textos do Novo Testamento para estabelecer a mesma coisa. O primeiro ponto que eu quero estabelecer com vocês é: a adoração não depende de sacrifícios, porque a adoração é, antes de tudo, uma disposição do coração. E a Bíblia diz isso com clareza. E esse é o argumento inteiro do primeiro capítulo do meu livro No Alvorecer dos Deuses. Não sei se você sabe, eu tenho um livro sobre idolatria. Um livro que é baseado, esse livro inteiro é baseado no primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado, em que eu faço uma teologia da idolatria. Você acha ele na Amazon aí, no site da Thomas Nelson, se quiser. Você que é católico, ele convida aí se você quiser ler, pode ler esse primeiro capítulo. Mas lê o penúltimo também, sobre o bezerro de ouro, acho que é importante. Nesse capítulo eu estabeleço uma teologia bíblica de como a idolatria se estabelece, antes de tudo, como uma disposição do coração, não como um ato externo. E os textos bíblicos são muito claros ao estabelecer isso. Ezequiel 14 vai falar de idolatria como uma coisa que acontece no coração. Pessoal, a adoração é um ato interior, muito mais do que um ato exterior. E esse ato interior se expressa exteriormente. Como a adoração é dependente de sacrifícios, e no caso o sacrifício da Eucaristia, se a adoração é uma coisa que acontece por meio de uma prostração interna. Ezequiel 14 fala assim, ó: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os levaria a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultassem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel, o seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem seus ídolos. Vê só que texto intrigante. Aqui eles são na casa de Ezequiel, a casa de Ezequiel servia como um tipo de tabernáculo, né? um tipo de espaço de reunião ali improvisado. Os líderes de Israel não eram o povo, eram os líderes de Israel que vinham. E apesar de a gente ter a divisão ali entre o povo do norte e o povo do sul, você tem já Israel e Judá separado, você tem uma idolatria que não foi excluída do povo. O povo continua adorando ídolos. Como é que eles adoravam os ídolos? Eles adoravam os ídolos ofertando sacrifícios cruentos e incruentos às imagens? Não. Eles adoravam os ídolos através de levantar interiormente um tipo de devoção que se expressava em uma vida. Um tipo de amor que se expressava em um comportamento pecaminoso. Ou seja, Que é o que eu tô falando. No final, a adoração, então, dá pra gente entender talvez que a adoração ela pode não, de acordo com o que o Iago tá falando, tá? Pode não estar necessariamente relacionada a um sacrifício cruento, mas ela tá relacionada a uma ação, quer dizer, a adoração é a ação. Ela não é a disposição interior, mas é a ação gerada pela disposição do coração, tá? Até porque, vamos pensar, e aí de fato é uma pergunta, não tô, não tô fazendo uma pergunta retórica aqui, mas se eu tenho se eu noto em mim essa disposição interior, mas eu de algum modo me controlo para que isso não se torne uma ação, para não exercer essa disposição em forma de adoração, temos aqui um pecado, não temos? De que modo isso acontece, ou um pecado? Os protestantes não têm essa definição, né, de pecado mortal e venial, eu acho. Mas qual é o grau de problema nisso para os protestantes, por exemplo, tá? E é possível isso? Porque se é possível isso, dá pra gente dizer que não seria uma adoração, essa inclinação? você pode estar cometendo adoração sem absolutamente nenhum sacrifício envolvido. Você pode estar cometendo adoração sem ter nenhum sacrifício real à sua volta. Porque a adoração é uma prostração interior do coração. É aquilo que você levanta mais alto, acima de todas as outras coisas. Aquilo que tá na frente de todo o resto. A linguagem que eu... Me parece que não seja, tá? Talvez ele vá trazer mais elementos, mas a prostração do coração, não sei se isso já dá pra dizer que é adoração, não sei. Eles levantaram dentro de si, eles ergueram dentro de si um poste ídolo. Logo, a adoração é aquilo que a gente ergue dentro da gente mais alto do que deveria estar. E isso se converte em quê? Em um comportamento. Isso já no Antigo Testamento. A adoração aqui estava relacionada aos... Mais alto do que deveria estar, e me parece que seja mais alto do que Deus. Eu acho que o primeiro mandamento nos diz amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, o problema maior é quando algo ou alguém está acima de Deus. Entendo que seja isso. Às vontades, aos afetos, aos desejos. Isso é muito poderoso. Pessoal, o verbo aqui para erguer... E é isso, esse amor, ou essa adoração, essa idolatria, ela direciona os meus afetos. E aí sim nós temos a ação. que é a forma acusativa de Alá, comunica a elevação interior de um totem ídolo, como o erguer metafórico de uma estátua. Eles fazem isso no coração, né, no Liban, aqui no hebraico. A raiz Leb designa essa faculdade racional, bem como lugar da vontade moral. Na linguagem do Bloch, no The Book of Ezekiel, no The New International Commentary of the Old Testament, ele vai dizer que há aqui nessa adoração uma ideia de obstinação, o puseram diante de si, retratando a idolatria como um estado de espírito, intencionalmente fixo acima de qualquer coisa. A idolatria como um ato de espírito. Mas isso não é exclusividade do Antigo Testamento não, tá? Quando fala de idolatria do coração. O Novo Testamento... Até então, ele está construindo o conceito, mas ele não apresentou
de que modo isso acontece na fé católica. Mesma coisa. Em Mateus 6, a gente tem a linguagem de serviço, a linguagem de adoração. Já fala sobre esses termos no grego, mas a ideia de dulia, de serviço, aplicado a dinheiro. Eita, como assim? Sim, há termos relacionados à adoração, falando do relacionamento Isso. do homem com o dinheiro, quando ele é ganancioso. Isso tá tudo em Mateus 6. A ideia de não servir a Deus e às riquezas tem o sentido de não adorar a Deus e às riquezas. Aqui não é uma metáfora. A ideia aqui é que existe realmente uma idolatria interior que é o que eu falei, tu pode amar o futebol, tu pode amar o grupo dos amigos de festa. Se essas coisas estão acima de Deus, ou seja, se a tua vida está disposta em torno disso e não em torno de Deus, tu tá adorando aquelas coisas. Tu pode não ter isso, não é o nome, tu não tá na religião do futebol, tu não tá na religião do, sei lá, do pagode, do sertanejo. Isso não é formalmente apresentado para ti como uma religião, mas os teus atos estão girando em torno daquilo, ou mesmo do trabalho, às vezes do estudo, ou de não querer trabalhar, enfim, são infinitas possibilidades. Mas se a tua vida se dispõe de modo a abraçar aquilo, não é Deus que está ali naquele altar. expressa por meio do meu apego aos bens materiais. Por isso que os bens até recebem o termo aqui mamão, né? Que é o termo hebraico para riqueza, para posses. Cristo trata o dinheiro como se fosse um tipo de divindade que tá recebendo uma adoração. Isso vai estar relacionado a um nível de entesouramento, a um nível de preocupação, um nível de ansiedade, aquilo que eu procuro em primeiro lugar. Mas os meus textos favoritos estão nas epístolas paulinas para falar sobre essa idolatria interior. Um tá em Romanos 1, quando do verso 18 ao verso 31, a intimidade homossexual é tratada como um ato de adoração, como uma troca da glória de Deus pela glória do homem, de forma que na intimidade sexual, os homens estão adorando a criatura ao invés do Criador. Cadê o sacrifício? Você tem sexo como idolatria, mas não só a intimidade física, também a questão financeira, mais uma vez, aparece nos textos paulinos. Em Efésios 5:5, a gente lê, porque não sabeis isso, que nenhum, aí vai dizer algumas coisas, vai dizer avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em Colossenses 3:5, a mesma coisa. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a ganância que é a idolatria. Pessoal, avarento, pleonectes, ganância, né, pleonexia. O que é que eles são? São idolatria. Vamos lá, o termo usado aqui por Paulo é explícito. Idolatria. Por que existe um sacrifício? Não. É eucaristia? Não. Por que é idolatria? Tá. Porque é um desejo exagerado. É isso que essas palavras significam literalmente Tá. no grego. Por mais que seja traduzido aqui por ganância, a lista aqui são sempre de coisas sexuais, nos dois textos. A ideia é de desejo exagerado. Eu não sei qual é a Desejo colocação. desordenado. É por isso que o Andrew Lincoln vai dizer que toda idolatria é uma forma de cobiça. Bugou o negócio aqui. Eu não sei qual foi a colocação daqueles católicos que apareceram ali refutando ele, mas pra mim até então Com um ato, um ar que não coloca coisa, idolatra Maria. faz sentido. É possível idolatrar Maria, é possível idolatrar os santos, assim como é possível idolatrar um pastor, é possível idolatrar sei lá, um amigo, um parente, é possível. A questão não é sobre possibilidade, mas é sobre o que é o catolicismo, né. Parado com as idolatrias que podem estar dentro de todos nós, porque todos nós lutamos contra um tipo de idolatria. Todos nós lutamos contra um tipo de amor desordenado, de vontade desordenada, de desejos desordenados, de elencar e levantar coisas acima de Deus no nosso coração. A idolatria é, antes de tudo, uma disposição do coração e uma atitude interior antes de ser uma atitude exterior. Logo, você não precisa de um sacrifício eucarístico para estar cometendo idolatria. Você não precisa de qualquer tipo de sacrifício externo para estar cometendo idolatria. Se você estiver entregando um tipo de disposição, um tipo de serviço interno desordenado, você já pode estar cometendo idolatria por aí. A gente começa o vídeo já estabelecendo isso. Então a gente já refuta diretamente, já de forma muito clara, essas ideias aí do pessoal de que não, idolatria só é idolatria se tiver sacrifício. Não é. Agora, a gente pode aprofundar um pouco mais a questão aqui. A gente pode primeiro discutir um pouco sobre como, no Antigo Testamento, a gente tem vários momentos de adoração que não possuem nenhum sacrifício relacionado. Cara, vamos passar isso aqui, porque realmente, pra mim não tá adoração sem sacrifício no Antigo Testamento. Eu já concordei com esse ponto. Eu não sei se não tô concordando enquanto fé católica, eu não sei exatamente qual vai ser a definição católica sobre isso. Talvez os professores, influenciadores que ele trouxe antes tenham um argumento, de repente a gente pode ver isso em outro react. Mas até agora ele não tá. Tudo isso pra mim que ele tá falando, de algum modo dá pra encaixar, né? De algum modo condiz com o que eu entendo, por exemplo, e eu justamente busco falar dos santos e tudo mais. Então, até agora, a questão é que ele não encaixou isso, ele não mostrou como isso acontece na fé católica, e eu acredito que não aconteça, tá? Aqui ele tá ainda adoração sem sacrifício, adoração envolve também um modo de vida, tá? Perfeito. Estamos aqui ok. Vamos ver o que ele vai falar no final. Me parece que ele não vai falar sobre isso.
também é uma adoração. Adoração sem sacrifício no Novo Quando a gente olha Testamento. pro Novo Testamento, a gente também tem vários casos de adoração que se expressa sem sacrifício. Pensa no caso de Pedro e de Cornélio em Atos 10. Cornélio recebe Pedro e se prostra aos seus pés. Ele não entrega sacrifícios a Pedro, ele se prostra aos pés de Pedro. Quase não trava a língua, se prostra aos pés de Pedro. Fala 3 vezes bem rápido e sem errar. O que é que Pedro diz? Se levante imediatamente. Eu sou homem igual você. Naquele momento não teve sacrifício, não teve incenso, não teve altar, não teve ritual sangrento, não teve sacrifício incruento, não houve eucaristia, nada. Houve um ato de prostração que Pedro entendeu como adoração. Em Apocalipse, João relata que ele se prostrou diante de um anjo. Não. Pedro não entendeu como adoração. Não é isso que ele... Vamos voltar aqui. Enquanto ele fala, eu vou aqui pegar uma Bíblia aqui atrás, vamos ver. Pensa no caso de Pedro e de Cornélio em Atos 10. Cornélio recebe Pedro e se prostra aos seus pés. Ele não entrega sacrifícios a Pedro, ele se prostra aos pés de Pedro. Quase não trava a língua, se prostra aos pés de Pedro. Fala 3 vezes bem rápido e sem errar. O que é que Pedro diz? Se levante Atos imediatamente. 10, Eu sou homem igual 26, você. vamos Naquele ver. momento não teve sacrifício, não teve incenso, não teve altar, não teve ritual sangrento, não teve sacrifício incruento, não houve Atos 10, 26. O que está dito aqui, ó. Vou começar no 24. No dia seguinte entraram em Cesareia. Cornélio estava os esperando, tendo convidado seus parentes e mais íntimos amigos. E aconteceu que, quando Pedro estava para entrar, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Depois, conversando com ele, entrou na casa, onde encontrou muitas pessoas reunidas. O que está escrito aqui, talvez a tradução dele diga outra coisa, e aí tem aquele negócio, o grego, não sei o que. Tem que aprofundar isso, mas o que está escrito aqui, essa aqui é a Bíblia da MBC, que é a versão do padre Matos Soares Matos, sempre troco. Ó, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Tá escrito que o adorou, não tá dizendo que é uma interpretação. Não tá escrito, prostrou-se aos seus pés e Pedro interpretou que o adorou. Não, ele de fato o adorou. Então, provavelmente, a gente tem, né, na era apostólica, a gente tem a questão dos milagres, etc. Então, é possível que as pessoas confundissem de fato a questão de quem é Deus ou não. E aí eles seguem uma conversa depois aqui, pelo jeito tem mais conversa com o Cornélio. Então, isso aí já ficou meio esquisito. Ou seja, ele tá dizendo que não pode adoração, e ali tá escrito que adorou, então por isso que ele foi criticado. Tá bom, segue tudo dentro da regra. Um católico dizendo que não pode ser adorado, como qualquer católico fiel hoje diria, o próprio Papa diria que não pode ser adorado. O que quer dizer que não pode se ajoelhar diante de alguém? Não é isso que está dizendo. Está dizendo que não pode ser adorado. nada. Houve um ato de prostração que Pedro entendeu como adoração. Em Apocalipse, isso é uma interpretação, pelo menos segundo o que eu acabei de encontrar, pode ser que em outra tradução a gente tenha outras coisas, depois, se é o caso, comentem aqui, mas o que nós temos aqui, pelo menos, é que está escrita, a palavra adoração foi utilizada, não é uma interpretação de Pedro. Talvez a gente possa dizer que é uma interpretação do autor dos Atos dos Apóstolos, mas não é uma interpretação de Pedro naquele momento. Ou não é isso que o autor diz. relata que ele se prostrou diante de um anjo. E é o mesmo termo grego, sem proskineu ali. Uma criatura que era diretamente emissária de Deus. O anjo repreende João, dizendo que ele não deveria adorá-lo. Iago, mas ninguém tá falando de venerar anjo. Fala também. Católicos também acreditam em veneração a anjos. Mas veja, a atitude de se prostrar diante do anjo, assim como os romanos se prostram diante de suas imagens prototípicas de santos, foi visto pelo próprio anjo como ato de adoração, não como veneração. Idolatria, porque era uma honra que deveria ser conferida apenas a Deus. O Evangelho de Mateus usa o verbo... E de qualquer modo, aqui nós temos uma ação específica. Entendem? É uma ação, não é... É um ato que naquele momento, digamos que o que o Iago falou, tá? Pedro interpretou aquilo como uma adoração. Há algo que diz que não era? Há algo que diz que a intenção de Cornélio não era adorar, porque se adoração é uma intenção, uma inclinação do coração,
quer dizer que a inclinação do coração faz diferença. Se a minha inclinação do coração não é a de adorar, então quer dizer que o meu ato, ele é composto por aquela inclinação e faz diferença, então vejam, eu não tô nem dando um argumento meu, uma fala minha. Eu tô pegando o que o Iago disse, segundo essa ideia, então a gente pode dizer que um ajoelhar-se diante de algo pode ou não significar adoração. Nem cerca de 10 vezes. Uma das primeiras está no ato de reverência dos magos a Jesus. Aqui é bem mais provável que eles tenham feito isso mais como uma homenagem a uma figura de eminência do que como uma adoração exatamente. Mas isso já prenunciava a submissão a Jesus como Deus ressurreto. Ao longo do livro de Mateus, na fé católica a gente conhece isso como a adoração dos magos, inclusive, né? as pessoas se prostraram diante de Jesus por reconhecer o seu poder e a sua autoridade de suprir as suas necessidades. Já a reação dos discípulos quando Jesus... Isso, ou seja, o que ele está dizendo? Uma das formas de adorar é se prostrar de joelhos. O que não quer dizer que se prostrar de joelhos sempre é uma adoração. São coisas diferentes, né? Ele está evidenciando como se, digamos assim, o argumento dele serve para quem duvida que se prostrar de joelhos é adoração. Não, se prostrar de joelhos também pode ser uma forma de adoração. Agora, esse argumento não diz que toda vez que alguém se prostra de joelhos está adorando. Até porque eu posso me ajoelhar aqui para esfregar o chão. Eu tô adorando o chão? Não, eu só tô de joelhos mesmo. Tempestade pode ser entendido também como um tipo de adoração. O que Mateus faz é mostrar como o entendimento de quem Jesus era foi se desenvolvendo. Jesus começa sendo reverenciado como alguém de autoridade, depois recebe súplicas como alguém de poder, e ao fim dos evangelhos é adorado como quem é o próprio Deus. Eu não tô dizendo que Jesus virou Deus, tá? Que se tornou Deus. Tô dizendo que o reconhecimento das pessoas sobre Jesus foi se aprofundando. O que Mateus faz é relatar como Jesus é aquele de quem todo joelho se dobrará. É a linguagem usada no Apocalipse para falar da adoração ao próprio Deus, né? Todo joelho se dobrará a ele. A linguagem do Apocalipse não é de sacrifício que será dado eternamente, mas de joelhos se dobrando a ele. Os discípulos no evangelho de Mateus adoram e confessam o seu nome, se submetem ao que ele ensina, anunciam o reino e trazem outros para adorá-lo também. Se a gente vai para o evangelho de João, a gente encontra também passagens muito interessantes. Pensa no encontro de Jesus com a mulher samaritana, em que Jesus fala que chegou o tempo dos verdadeiros adoradores o adorarem em espírito e em verdade. A expressão verdadeiros adoradores, roi aletnoi proskinetai, fala de pessoas que adoram, né? Que é de se prostrar novamente, parecendo no grego, de forma verdadeira. Novamente aqui o se prostrar está atrelado a uma verdadeira adoração. Uma adoração que acontece não pela ritualística, mas em espírito e em verdade. Ou seja, adoração espiritual e verdadeira, que não está atrelada mais ao local geográfico, o lugar da adoração, mas sim a uma disposição interna da adoração. A adoração não se dá mais em um lugar. Mais uma vez, ó, então me parece que em dois momentos, tá? Tem uma parte do argumento do Iago é dizer que a adoração é uma disposição interna, e aí, obviamente, com isso ele quer dizer que os católicos têm essa disposição de adorar os santos. E em outro momento, o argumento dele leva a que o ato de prostrar-se por si só é adoração. Que não depende de uma intenção, porque na própria passagem de Cornélio, nada ali diz Cornélio tinha uma disposição interna ou não. Diz que Cornélio adorou. Ou, se a tradição é Cornélio prostrou-se, é uma ação. Não sabemos do coração. Então, ou é uma disposição interna, e aí ele precisa trazer um argumento dizendo que o catolicismo, ou que a maioria dos fiéis, ou que a igreja propõe que haja uma disposição interna, ou todo ajoelhar-se é uma adoração, e que a gente já falou aqui que não faz sentido. Mas se dá agora através de um tipo de subserviência espiritual. Agora, no texto aos Hebreus, a gente tem um texto muito legal sobre sacrifício. Ah, não, mas só tem adoração, a gente tem sacrifício? Beleza, beleza. Vamos concordar com isso? Porque, então a gente tem sacrifício no Novo Testamento? Como? Com os nossos lábios. O que é que o autor dos Hebreus vai dizer em Hebreus 13? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de quê? De Eucaristia? De animais mortos? Sacrifício de quê? Sacrifício de louvor. Ah, não, mas esse louvor é um louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A própria linguagem de Romanos 12:1 vai nessa mesma direção. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra para culto aqui é justamente latria, ou seja, a vida inteira de obediência ao Senhor, o corpo alocado a serviço de Deus no dia a dia, é descrita pelo apóstolo como latria, sem nenhuma referência a altar de pedra, a incenso ou a eucaristia. Isso deixa claro que no Novo Testamento, a latria não está amarrada a um ato sacrificial específico, mas a uma entrega existencial a Deus. Sim, beleza, adoração tem sacrifício? Então o que é que nós entregamos à nova aliança como sacrifício? Louvor. Nosso sacrifício é música, é louvor, é adoração, que se dá por meio de um sacrifício que é uma disposição do coração e palavras que são dedicadas à pessoa de Deus. Aí o católico que tá me ouvindo pode dizer: então não posso cantar pra minha esposa? É claro que pode. A Bíblia manda amar a esposa, alegrar-se com ela, elogiar suas virtudes. O problema não seria cantar, o problema é o tipo de canto e o lugar que essa pessoa ocupa no seu coração. Se eu canto pra minha esposa dizendo: você é a fonte de toda graça, é por você que Deus me ouve, tudo que eu tenho passa por você, a você eu consagro tudo. Mas aí, é aí que esse é o problema que entra. Cara, essa música, ela é uma música proposta pela Santa Sé, proposta pelo Papa.
Essas pessoas não podem simplesmente estar erradas enquanto católicos? É possível isso? Porque, na verdade, é aquilo. A gente vai bater naquele negócio que eu falei lá no início. A Igreja Católica é a guardiã da fé. A não ser que o Iago traga algo que, na fé católica proposta pela Igreja, nos documentos, nas falas ex-cátedra, ou mesmo pelos grandes santos, não faz sentido, porque ele vai apontar para um católico e vai dizer: "Ah, esse católico faz isso". Cara, tá bom, ele precisa se converter talvez. É diferente do protestante, que a fé protestante ela não tem centralidade, então qualquer pessoa pode falar sobre a fé protestante. E em última análise, sempre nos debates eles fogem por essa tangente também que, "Ah não, eu não posso falar pelos outros". E em você eu confio a minha vida e a minha morte. Isso já não é mais um caminho conjugal, isso é linguagem de culto. Isso é tomar frases que pertencem a Deus e colocá-las numa criatura. O sacrifício de Cristo obteve para todos nós, que somos os que creem, um acesso ilimitado e garantido ao trono da graça. E é por isso que a gente devolve louvores em gratidão a esse Deus pela graça obtida. Na antiga aliança ainda era preciso haver sacrifícios de cereais para expressar gratidão a Deus. Na nova aliança, os louvores dos crentes já são recebidos por Deus como sacrifícios aceitáveis e prazerosos. Mais, tá? No verso 16 de Hebreus 13, Deus vai dizer: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, a generosidade, a comunhão, Tá. amar o próximo, são sacrifícios de louvor Sacrificar na a nova vida, aliança, né? não como Dar uma o seu barganha para tempo. obter algo de Deus, mas como uma oferta de gratidão pela bênção recebida. Ou seja, existe um tipo de entrega, um tipo de expressão de louvor, um tipo de subserviência que é adoração, de um modo ou de outro. Tá, É e por isso como que os católicos romanos e fazem ortodoxos isso? estão Essa é a errados quando questão. dizem que não há adoração sem sacrifício real. Eles estão errados quando dizem que louvores aos santos não constituem adoração. Louvores de gratidão, ofertas de devoção, serviços são dignos somente a Deus e são entendidos como adoração. É adoração quando católicos, em suas mais variadas É isso, ele criou um espantalho, encaixou todo o argumento dele no espantalho e ele não traz como os católicos fazem essa adoração. Porque isso que ele está dizendo não é prática católica. louvam, cantam e oram aos santos. É idolatria, é uma entrega indevida, é uma subserviência. Inclusive, a gente pode. Existem muitas músicas que ao longo do tempo, nas últimas décadas, pelo menos, que a gente tem essa questão de música pop católica, digamos, são criticadas, e a gente vê isso nos grupos, a gente vê isso nas homilias, inclusive, são criticadas por terem letras erradas, letras que não condizem com a fé católica. Pode ser o caso dessa, eu não sei nem que música é essa que ele tá falando, mas pode ser o caso dessa. Existem. Eu mesmo com a minha esposa volta e meia a gente fala: olha, essa música, putz, música bonita, uma melodia legal, e nem é sobre esse assunto idolatria, tá? Mas o que ele tá falando não condiz com a fé católica. Ou seja, é uma música que ela não tá propagando a verdade de fé católica. Tem músicas que são compostas às vezes para missa, que não são litúrgicas, que não condizem com aquilo que a oração da missa quer que o povo, né, quer expressar, então elas não podem ser tocadas na missa. Uma música que não condiz com o que está inscrito no missal não pode ser tocada na missa. Existe todo. Se o Iago procurar no Instagram, ele vai achar um monte de gente falando sobre músicas litúrgicas ou não litúrgicas. Quer dizer, isso existe e a igreja, existe um mecanismo, existe uma defesa da igreja para que isso permaneça de fora, entendeu? Diferente da igreja protestante, que isso não existe dentro e fora, tudo é uma coisa só. Então, existe um núcleo da fé que segue intacto, ainda que existam práticas populares errôneas e que são corrigidas sempre que isso é possível e que estão enquadradas fora da fé católica. Vida. Ou seja, essa divisão de adoração como latria, de veneração como idolia, é muito tardia ao período do Novo Testamento. O vocabulário bíblico nunca apresenta dois tipos de culto religioso lícito, um para Deus Fala e outro para sério, cara, criaturas. Todo culto religioso é reservado exclusivamente ao Senhor. A distinção técnica entre latria para Deus e idolia para santos é uma construção posterior, que não é nem exigida, nem sugerida por nenhum texto bíblico. Se um apóstolo e se um anjo recusaram prostração cultual para que o culto fosse dirigido somente a Deus, que respostas eles dariam a gestos de louvor, a cânticos, a consagrações que os tratam como canais indispensáveis de todas as graças? Será que Maria não diria também para vocês: se levanta, eu sou servo igual a vocês? Será que não é isso que os santos do céu diriam? Bom, fica aí minha resposta àqueles que tentam dar desculpas. Tá, vamos lá. Olha só. Vamos encerrar isso aqui, porque pra mim, muito do que ele falou tá ok, entendeu? A gente tem essas divergências e realmente eu não sou um exegeta, eu não sou um grande estudioso da Bíblia, então é possível que a minha interpretação nesse sentido esteja errada, né, sobre o que diz o do grego, etc. Mas, apesar disso, mesmo que eu esteja errado nesses pontos, o que acontece é que ele não encaixou isso na fé católica, onde a fé católica, né, onde a igreja propõe que se adore um santo. Se é disposição interior,
Existe na fé católica algo que diga que a disposição do coração do católico deve estar visando um santo? Não, na verdade existe. A gente segue os 10 mandamentos, nos 10 mandamentos nós encontramos isso. Existe a disposição de amar a Deus sobre todas as coisas. Os santos, a fé católica é claríssima sobre isso. Os santos são um meio de alcançar Deus, são uma forma, são duas coisas, tá? Os santos, por um lado, com a sua vida, eles são inspiração, ou seja, eles nos dão ideias, nos dão métodos, nos dão caminhos de fazer com que a nossa vida, se assemelhando à vida deles, esteja mais perto da vida de Cristo. Ou seja, é como se eu tivesse um farol, eu não quero chegar no farol, eu quero chegar no que está depois do farol. Mas eu tô tão distante do que tá depois, que a única coisa que eu enxergo é o farol, e quando eu chegar no farol eu sei que eu vou estar mais perto. O farol ele já é uma referência cartográfica, digamos. O meu objetivo em nenhuma hipótese é aquele farol, mas é aquele ali que eu vejo agora. Ou seja, é aquela vida que eu consigo já vislumbrar e encaixar na minha. E eu sei que quando eu estiver nela, eu vou estar muito mais perto do coração de Jesus. A devoção, inclusive, ao coração de Jesus nos traz muito esse entendimento. O meu coração ele tem que ser igual ao coração de Jesus. Só que para eu transformar o meu coração nesse coração, muitas vezes eu, tão pecador, tô tão distante que é quase, eu quase perco a esperança, me parece quase impossível, uma falta de fé, de fato, também é um problema. Me parece quase impossível alcançar Deus desse modo, de tão pecador que eu sou. Mas eu vendo os santos que pecaram talvez tanto quanto eu, ou até mais, e conseguiram transformar os seus corações, eu tenho exemplos de que isso é possível. Esse é a inspiração. Por outro lado, a intercessão são pessoas que já estão no céu, estão diante de Deus, logo, e têm interesse na salvação de todas as almas, porque eles são parte do corpo místico de Cristo. E aí tem toda a questão do batismo, de ser enxertado no corpo místico de Cristo, e por isso nós temos Deus permite que os santos façam isso para nos ajudar na nossa salvação, que vem de Deus, apenas de Deus. E aí a gente vai dizer, mas por que ele precisa dos santos? Cara, Deus precisava nascer de uma mulher? Não precisava. Deus precisava que o mundo tivesse, sei lá, terra, água e oxigênio. Deus não precisava de nada disso, na verdade, mas ele quis, assim como os santos. Ele quis que as pessoas pudessem buscar amar a Deus sobre todas as coisas, e quanto mais elas conseguissem isso, mais perto de Deus elas estariam na vida eterna, e uma vez na vida eterna elas podem servir de auxílio para aqueles que ainda não chegaram lá. Certo? Comenta aqui o que tu achou disso. No final, assim, não é um ataque, eu não acho que o Iago Martins seja um canalha, sei lá. Talvez seja, eu também não sei. Mas me parece uma redundância que ele ficou ah, girando em torno de um tema sem linkar aquele tema à fé católica real. Ele tergiversou, ele arranhou em alguns pontos sem falar exatamente, tá, já entendemos. Concordo contigo, Iago, digamos. A adoração não pressupõe sacrifício, e ela pode ser feita por gestos, por intenção do coração. E aí, como é que os católicos adoram os santos? Como isso acontece para de fato ser adoração? E ainda sobra aquela dúvida. Se é a disposição do coração, então ajoelhar sempre vai ser adoração? Ou depende da disposição do coração? Sei lá, fazer uma imagem ou ter uma imagem sempre vai ser uma adoração? Ou depende da disposição do coração? Se é a minha disposição do coração, pensa em todas as atitudes católicas que tu não gosta. Se eu faço isso, mas que tu não gosta em relação aos santos, mas se eu faço isso com a disposição do coração de amar a Deus, eu tô adorando a Deus ou aos santos? Ou uma coisa ou outra. Ou depende exclusivamente dos atos, ou a disposição do coração faz diferença, e aí tu precisa linkar aí, esses problemas todos à disposição do coração, segundo a fé católica. Para mim isso não aconteceu. Comenta aí o que tu acha, dá o teu like e me indica mais uns reacts aí para fazer. E obviamente, fica no todo santo dia, que todo santo dia sai aqui na Patrono. Feito, até a próxima.